Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Network Pro. Eu sou o Fernando e hoje eu vou demonstrar como configurar proxy autenticado no pfSense usando Active Directory configurado em um servidor Windows Server 2019 usando consultas LDAP. Antes de começar a configuração no pfSense, eu quero mostrar o domínio que eu criei, que é o networkpro.corp. Criei a OU pfSense e dentro da OU criei outras duas OUs, uma OU grupos e uma OU usuários. Criei dois grupos com acesso e sem acesso e criei 3 usuários. Vamos trabalhar com grupos porque uma vez configurado o grupo na ACL, no SquidGuard, nós não precisamos mais mexer nessa configuração. Basta eu adicionar o usuário do Active Directory dentro desses grupos, de acordo com a liberação que cada usuário tem, e está feita a liberação para que esse usuário possa autenticar e acessar, navegar a internet de acordo com as permissões que foi identificada e aplicada pelo administrador de rede com base na política que a sua empresa adota. Então, outra coisa que eu quero mostrar para vocês é a configuração de visualização do ADS Edit. Então, as consultas LDAP, elas trabalham com um caminho completo. Então, a seguir, nós vamos ver no pfSense, nas configurações, que eu preciso dos caminhos completos dos grupos e do usuário que eu vou usar para a configuração do LDAP no Squid e no SquidGuard. Aqui veja que ele coloca um caminho LDAP para essa configuração. Então, se eu expandir pfSense grupos, dentro dos grupos eu tenho o caminho completo para o grupo com acesso e sem acesso, que serão os grupos que eu vou usar na demonstração de hoje. Um vai ter acesso e o outro vai ter acesso um pouquinho mais restrito. E aqui a comprovação de que estou usando o Windows Server 2019, procurando usar o que tem de mais atual, tanto da tecnologia Windows Server quanto o pfSense com a última versão 2.4.4 Release 2. Antes de começar a configuração do proxy autenticado, nas instalações que eu procedo nos meus clientes e em alguma outra instalação necessária que eu fizer, eu sempre logo no pfSense e faço uma consulta para ver se o pfSense está tendo acesso, o devido acesso no Active Directory, ou seja, se ele tem comunicação. Então, essa aqui é a consulta que eu uso para verificar se o acesso está disponível ou não. Então, geralmente, quando eu vou implementar um file com autenticação, o administrador de rede me passa o usuário e senha para que eu possa fazer a administração e a aplicação dessa funcionalidade no pfSense. E aqui está a consulta que eu preciso fazer para certificar que esses usuários estão aptos a fazer consultas LDAP no Active Directory. Então, eu fiz a consulta, eu vou usar o usuário Squid User para configurar o Squid e o SquidGuard e vou usar os outros usuários com e sem acesso para testar a configuração. Então, veja que a consulta recebeu OK, ou seja, esses usuários estão criados, o usuário e senha está correto e o pfSense consegue se comunicar sem maiores problemas com o meu controlador de domínio, que é o IP 192.168.1.254. Então, dando início à configuração, eu vou em Squid Proxy e vou começar a autenticação. Nós temos algumas possibilidades de método de autenticação. Eu posso trabalhar com Radius, posso trabalhar com usuário local, posso trabalhar com usuário do Captive Portal, porém, devido à facilidade de trabalho com os grupos, na demonstração de hoje eu vou usar o LDAP, protocolo LDAP. Aqui eu preciso colocar o endereço do controlador de domínio. Então, aqui no meu caso é 192.168.1.254. Vou colocar a porta 389, que é a porta para que eu possa fazer a consulta LDAP nesse controlador de domínio. Vou colocar
uma frase para facilitar o entendimento do usuário para que ele deve se autenticar. Vou configurar 20 processos simultâneos de autenticação. Aqui em Authentication TTL é importante você configurar de acordo com a sua necessidade. Eu vou colocar para que a cada 1 hora o PFSense peça a autenticação para o usuário. Porém, às vezes é necessário colocar mais tempo. Existem empresas que deixam todo dia, existem empresas que fazem de 4 em 4 horas, aí você precisa avaliar as suas necessidades. Eu poderia configurar aqui para bypassar alguns IPs para eles não autenticarem, mas na demonstração de hoje não há necessidade, então eu vou deixar desabilitado. Em Squid Authentication, eu vou selecionar a versão 3 do ALDAP, vou configurar o caminho que eu peguei no ADS Edit, por isso é importante saber procurar esses caminhos e salvar eles para facilitar a sua configuração, para você não ter problemas. Às vezes acontece algum problema de comunicação e aí você não sabe se é o caminho que está errado, se é a falta de comunicação do AD com o Active, com o PFSense. Por isso que eu sigo essas etapas. Primeiro eu pego o caminho no AD, no ADS Edit, depois eu testo a consulta e depois eu começo a configuração para certificar que não é um problema de comunicação do PFSense e o Active Directory. E aqui as configurações da consulta que será feita. Eu vou deixar esse arquivo do passo a passo na descrição do vídeo. Então, caso alguém queira fazer essa demonstração, seguir essa aula, vai facilitar um pouquinho esse trabalho. Aqui, dando início à configuração do SquidGuard, eu vou configurar o caminho do usuário que eu vou usar para a configuração. Então, geralmente eu crio um usuário para fazer a consulta. Para não misturar com o usuário de rede, eu prefiro fazer dessa maneira. Vou colocar a senha que eu configurei para ele. E aqui na tela principal do SquidGuard são as únicas configurações a serem feitas. Lembrando que eu estou aproveitando o ambiente do vídeo de configuração do WPAD. Quem não viu, acesse. Lembrando que também, outra coisa que eu preciso lembrar é que essa configuração não é possível ser feita em proxy transparente, tá? Você não consegue trabalhar com proxy transparente e autenticação ALDAP. Então, eu vou criar duas ACLs, uma com acesso e uma sem acesso para demonstrar a facilidade dos grupos. Então, veja, aqui eu tenho um caminho ALDAP, na qual será feita a consulta, apontando aí para o meu controlador de domínio. Configurei o domínio na consulta e veja, aqui eu tenho o caminho do grupo, esse grupo com acesso. Lembrando que essa porcentagem 2C é a vírgula codificada. Então, aqui eu tenho todo o caminho que nós visualizamos no ADS Edit. Então, é importante que você configure bem, copie primeiro no bloco de notas, edite, para você depois copiar para cá, para você certificar que você não cometeu nenhum equívoco na digitação, faltou uma vírgula ou faltou uma letra a mais, porque isso às vezes atrapalha e até você encontrar, você vai tomar um pouquinho de tempo. Então, eu vou configurar aqui agora a ACL sem acesso. Vou copiar aqui o caminho que eu já configurei previamente para o client source, ou seja, da onde que eu vou pegar essas configurações de usuário, será do caminho ADAP. E aqui eu vou configurar, já que essa demonstração eu quero demonstrar um usuário com bloqueio e o outro não, eu vou colocar aqui alguns bloqueios no sentido de poder demonstrar, feita a configuração, o acesso do usuário que tem bloqueio e do usuário que não tem bloqueio. Lembrando que no mundo real, em um ambiente no qual você vai aplicar essa configuração, feita a configuração da CL com o grupo, basta você adicionar o usuário dentro do grupo no Active Directory e o usuário vai ter a permissão de acordo com a CL que você vinculou o grupo que ele pertence. Vou salvar. Agora eu vou abrir aqui a navegação. Veja que o navegador já pediu autenticação.
Eu vou primeiro logar com o usuário sem acesso para demonstrar os bloqueios acontecendo e será possível ver em tempo real isso acontecendo aqui em Services, Squid Proxy, Real Time. Então veja que em User eu já consigo ver o usuário que eu acabei de autenticar. Eu vou acessar mais algumas páginas aqui para demonstrar. Então todo esse acesso está sendo logado. Eu já consegui autenticar com esse usuário, acessar a internet, e agora eu vou acessar uma página que está bloqueada para esse grupo a qual esse usuário pertence no Active Directory. Veja que eu já recebi o erro. Aqui, se você olhar, o código foi 500, que é um código de erro, né, para o Facebook. E aqui no Squid Table eu já consigo ver as blacklists atuando e qual blacklist que o usuário caiu dentro da ACL que eu configurei, tá? Então eu vou voltar agora aqui para o PFSense, vou alterar aqui as configurações, vou limpar o cache para que o navegador peça novamente a autenticação e dessa vez eu vou configurar, vou entrar com um usuário com acesso. Então esse usuário sem acesso não conseguiu acessar o Facebook e agora eu vou logar aqui novamente no PFSense, porque depois que eu limpo o cache é necessário entrar novamente com login e senha. Vou deixar aqui em Real Time e vou novamente abrir aqui uma aba de navegação e vou entrar com o usuário com acesso. Dessa vez vocês verão que já é possível acessar o Facebook com base na liberação por grupo. Isso facilita bastante o dia a dia do administrador, ou seja, você configura as ACLs, configura o grupo e depois veja que o usuário com acesso já está acessando a internet, já autenticou corretamente. Facilita bastante no dia a dia aí, porque você não tem que ficar mexendo no PFSense, você adiciona o usuário ou não no grupo que você quer que ele esteja apto a acessar a internet por lá. Então, aqui nós já temos os acessos do com acesso. Veja que ele conseguiu acessar o Facebook sem maiores problemas, não caiu na blacklist, porque a ACL que o grupo dele pertence tem acesso completo. Bem, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.